Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma pequena revisão sobre oração sem sujeito. Oração sem sujeito faz parte dos tipos de sujeitos. Só que eu achei importante trazer para vocês separadamente, por ser bem mais longo do que os outros. Por exemplo, qual a classificação dos tipos de sujeitos? Eles podem ser determinados ou indeterminados. Determinados é quando ele pode ser simples ou composto. Indeterminado é quando uma oração ela não tem determinação do sujeito, certo? E uma oração sem sujeito, ele já diz, então a oração não terá sujeito, só terá predicado. Então vamos lá para ver as formas de quando eu não tenho sujeito na oração. Oração sem sujeito, ele também pode ser considerado uma oração um sujeito inexistente. Ocorre quando não existem elementos ou pessoa gramatical ao qual o predicado se refere, articulando-se a partir de um verbo impessoal. Os verbos impessoais são justamente aqueles que não possuem sujeito. Então, os verbos pessoais que serão utilizados em orações sem sujeito é quando ele não possui um sujeito, certo? Então, ele não está nem determinado, nem indeterminado. Ele simplesmente, a oração ela não tem sujeito. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aí, verbos ou locuções que indicam fenômenos da natureza. Então, coisas que indicam fenômenos da natureza, ele não tem sujeito, só tem é formado somente pelo predicado. Amanheceu antes do horário previsto. Então, nesse exemplo, a oração ela não tem sujeito, somente predicado. Escureceu, esquentou um pouco agora. Então, tanto amanheceu, quanto escureceu, quanto esquentou, são fenômenos da natureza. Então, pode acontecer. Choveu agora à tarde. Então, choveu também é um fenômeno da natureza. Galerinha, só que vocês têm que prestar atenção. Um exemplo aí, por exemplo, nesse chover. Quando eu digo choveu agora à tarde, a oração ela não tem sujeito. Agora sim, se eu digo choveu muitos beijos, o choveu ele está em sentido figurado. Então a oração ele pode sim ter sujeito. Então, quando esses fenômenos ele acontecem quando são fenômenos da natureza, a oração não tem sujeito. Quando eles não acontecem sem ser fenômenos da natureza, no sentido figurado, eles têm sujeito sim, tá bom? Então prestem atenção nessa partinha. Verbos que indicam tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos. Então, ser, estar, haver ou fazer. Tem um exemplo aí. Estar tarde. Então, ele indica um tempo decorrido. São 3 horas. Há muito tempo não fazia tanto frio assim. Há muitos anos nos conhecemos. Faz 2 meses em que não vamos à academia. Então, quando esses 4 verbos eles são utilizados em tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos, ele é uma oração sem sujeito. Espere para não confundir. Aí, por exemplo, faz 2 anos. Eu não posso dizer nunca fazem 2 anos. É uma oração que não existe. Então, faz 2 anos, certo? O verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Houve poucas inscrições para aquele concurso. Houve um caso assim no meu bairro e tudo acabou bem. Havia muitas pessoas no cinema ontem. Então, quando eu posso ter essa troca, certo, do verbo haver no sentido de existir ou acontecer, então oração sem sujeito. Aí, houve poucas inscrições. Aconteceram poucas inscrições. Houve um caso. Aconteceu um caso. Havia muita gente. Existia muita gente. Então, quando eu posso ter essa troca, certo? Então, a oração ela não tem sujeito. O verbo ser na indicação de horas, datas ou distâncias.
é meio-dia agora. Amanhã é dia 5 de novembro. Então, usa aquele mesmo sentido do verbo ser, certo? Só que em hora, data e distância. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar a mim qualquer coisa. Eu estou aqui para tirar dúvidas, certo? Tanto no meu WhatsApp quanto no meu e-mail. No meu WhatsApp eu estou no grupo de vocês, então qualquer coisa pode me chamar lá que eu respondo vocês, certo? E até logo, beijos!